Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Goodyear e Hangar 33. E vamos lá, porque pensar faz bem. Então, no nosso episódio anterior, comentamos o recente longa-metragem Guerra Civil, dirigido por Alex Garland e estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura. E tivemos aí umas boas polêmicas nos comentários, algo previsível num filme que tem provocado até umas reações exacerbadas, tendo quem o veja como um ataque ao ex-presidente Donald Trump e até mesmo como uma produção de orientação comunista. Essa gente inventa cada coisa. Isso me levou a pensar como certas pessoas têm, assim, como dizer, uma queda para interpretar o mundo como se tudo ao redor fosse uma conspiração ou tivesse de estar atrelado ao agora imediato. E aí eu me lembrei desse filme, A Segunda Guerra Civil, uma produção de TV de 1997. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos era o democrata Bill Clinton. O cara na Rússia era o Boris Yeltsin. E aqui no Brasil a gente tinha o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, um mundo muito diferente do que temos hoje. E mesmo assim, o diretor Joe Dante anteviu uma nova guerra civil nos Estados Unidos. E o Trump não tinha nada a ver com isso, ok? Por onde ele andava, aliás, nessa época? Tratando de uma das 6 falências de empresas suas que rolaram entre 91 e 2009, incluindo a de uma companhia aérea, a Trump Shuttle. Também o cara estava se tornando sócio de diversos concursos de beleza femininos, como Miss Universo, e se preparando para se separar de sua segunda esposa, a Marla Mapple. Em suma, o cara já estava em guerra, mas não precisava de uma guerra civil. E esse filme do Dante e o do Garland tem algo a ver com ele? Não, nem de longe. A não ser o fato de que os dois tocam em problemas profundos da sociedade e do sistema político e econômico dos Estados Unidos. E os dois não consideram irreal uma guerra civil na maior potência militar já vista nesse nosso planeta. E o que é a Segunda Guerra Civil? Primeiro, se você achou o nome do diretor familiar, vamos esclarecer. O cara é o diretor de alguns dos maiores clássicos teens de todos os tempos e alguns dos maiores sucessos do cinema nos anos 80, como Grito de Horror, Gremlins, Além da Imaginação e Viagem Insólita, só para citar alguns. Um cara com um talento muito bom para mesclar gêneros, como terror e comédia. E a sua Guerra Civil é bem isso, uma ficção que mescla a comédia com o drama político, num tom farsesco, que eu pessoalmente gosto muito. E nessa tocada, meio de sátira, ele cutuca num ponto muitíssimo sério: a possibilidade real dos Estados Unidos se implodirem num conflito armado interno. Assim, nesse filme de 97, já estão presentes as paranoias conspiratórias, o radicalismo e a polarização, milícias paramilitares estaduais, o confronto de poder entre o governo federal central e os governos estaduais, e até o silencioso antagonismo entre os líderes militares, que reflete a disputa de poder político no confronto entre comandantes do Exército dos Estados Unidos e os das Guardas Nacionais estaduais. E no tempero de tudo isso, uma crise deflagrada por refugiados de uma guerra no exterior. Podia ser mais atual? Peraí, mas os Estados Unidos não têm hoje uma crise de refugiados. É fato, de certo modo. Mas os seus aliados europeus têm, e das piores.
E não vamos esquecer do muro na fronteira com o México. Enfim, o cenário que Dante pintou quase 30 anos atrás está, assustadoramente, aliás, atual. E se o Guerra Civil de Garland deixa para nós pensarmos em como tudo chegou ao ponto do pesadelo que vemos na tela, Dante faz o oposto. Ele caminha com a gente desde uns imbróglios iniciais entre os poderes até a política ir para o espaço, substituída pelo barulho dos tanques e saraivadas de balas. Pode-se até dizer que a Guerra Civil de Dante termina onde começa a de Garland. E como Humberto Eco nos ensinou em O Nome da Rosa, uma boa sátira pode ser mais desnorteante que berros num palanque. Então, na base da piada, Dante fala muita coisa séria. Como, por exemplo, até onde decisões que afetaram milhares, milhões de vidas podem ter surgido de questões absolutamente pessoais. Agora o seguinte, a Segunda Guerra Civil é uma produção de TV. Não tem, claro, a grandiosidade da Guerra Civil de Garland. Afinal, nem dá para comparar os orçamentos. Além disso, é um filme muito mais de corredores e gabinetes do que de campo de batalha. Como eu disse, o filme de Dante foca numa crise que acaba explodindo numa guerra civil. Então, as ações militares são bem modestas. Não é aquela também obra-prima, aquela referência de cinema, mas com certeza é um filme de TV muito acima da média, com um roteiro muito inteligente e capaz de gerar muitas reflexões, ainda mais hoje à luz do Guerra Civil de Garland. Então, na época do seu lançamento, aliás, esse filme ganhou até distribuição de cinema em muitos países da Europa Ocidental. E muito desse brilho dessa produção, que Dante uma vez declarou considerar o melhor trabalho de sua carreira e que valoriza com justiça o argumento original e o roteiro, vem do elenco, que reúne uma boa turma de nomes de peso. Aliás, um negócio notável para um filme de TV. Olha só, o cast reunido por Joe Dante tem Beau Bridges, James Earl Jones, James Coburn, Ron Perlman, Don Hedaya e Elizabeth Penha, entre outros. By the way, Dante também disse que foi o melhor elenco com quem já trabalhou. Eis aí então a nossa dica: a Segunda Guerra Civil. E continuamos com a questão: que tipo de americano é você? Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.